Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Divina Comédia de Dante Alighieri. Já falamos um pouco sobre a vida do Dante, especialmente quanto à infância e quando ele conheceu o seu grande amor, Beatrice, né? E depois que ela veio a falecer, o Dante ficou muito triste e isso foi algo essencial na vida do Dante para que ele pudesse logo depois construir todo o imaginário em torno aí da Beatriz e queria formar a Divina Comédia, a própria obra em si. Então depois que Beatriz morreu, o Dante ele começou a escrever outro livro, né, chamado De Vita Nova. E nesse livro ele reúne os vários poemas, os vários sonetos que ele fez em relação a Beatriz, né? Então é uma obra que ele não chegou a terminar, porque ele percebeu que havia uma necessidade de escrever algo muito mais esplendoroso sobre Beatriz, além de escrever apenas sonetos e poemas como ele costumava escrever. E aí começou a amadurecer um pouco essa ideia de construir uma história épica em torno aí, de uma peregrinação para alcançar Beatriz que estaria no céu. Né? Então o Dante começou a imaginar que esse grande amor dele poderia justamente estar no céu e começou a elaborar isso em sua mente com o passar do tempo. Ali por volta de 1291, algumas pessoas dizem que ele foi estudar na Universidade de Bolonha, né, onde ali ele teria estudado filosofia, escolástica, ciências clássicas e teria se aprofundado mais nos seus estudos. Né? E dizem que ali ele conheceu obras assim que são muito renomadas na época e teve até contato aí com as obras de Santo Tomás de Aquino, dos grandes teólogos da época, participava de debates e tudo mais. Né? Mas sempre, como eu mencionei, tendo em mente ainda a ideia de Beatriz, né? E nos sonhos ele sonhava com ela, também ele escrevia ainda algumas coisas pensando nela, etc. Né? Ali por volta de 1294, o seu antigo professor, Brunetto Latino, acabou morrendo, né? E depois o Dante, ele havia lutado, né, numa batalha, então ele já era reconhecido como um ex-soldado, né? E ele fez escolta, inclusive, né, do rei Carlos Martel, né, o rei da Hungria, que foi visitar Florença naquela época. Né? E ele, nessa mesma oportunidade, além de ver o rei Carlos Martel, ele também viu o que seria o novo Papa Celestino V, né? E que depois ele é um Papa que viria a renunciar, né? Que o próprio Dante colocaria na sua história lá no inferno. Né? E nessa mesma época, logo depois, ele renunciou e o Papa Bonifácio VIII assumiu o papado. Né? Então começou então uma nova história aí na igreja a partir do momento aí da ascensão do Bonifácio VIII. E em 1296 o Dante ele decidiu entrar na política, né? E ele decidiu então se candidatar a um cargo político, no caso seria um cargo do Conselho do Cem. Lá em Florença, que era uma república, funcionava toda uma estrutura diferenciada em relação aos outros lugares. Né? Existiam os conselhos, ou chamados aí, grupos, né? Pode ser guildas ou associações de pessoas que trabalhavam em determinado tipo de trabalho, ou chamada corporações. Então seria como se fosse uma cidade governada por sindicatos. Né? Nessas corporações, cada um escolhia seu representante. Por exemplo, existia a corporação dos médicos, então eles escolhiam o representante dos médicos. Existia a corporação dos comerciantes, então escolhiam um representante dos comerciantes. E Dante se candidatou a ser o representante na classe dos médicos e farmacêuticos. Né? Dizem até que ele conseguiu ali juntar aí, recomendações da Universidade de Bolonha, outros dizem que ele teve recomendações de outros médicos. Enfim, o fato é que ele conseguiu ser titulado aí como representante dos médicos, né? E ele, cumprindo essa função, ele foi eleito para o cargo aí, dentro do Conselho do Cem. Né? Então, esses Conselho do Cem se reunia para decidir questões deliberativas. Seria como se fosse uma Câmara dos Vereadores atualmente, né? Só que ali não era escolha do povo em si, e sim dos próprios membros das corporações. Então, quem trabalhava nessas corporações de ofício tinha o direito de escolher o seu representante, e esse representante fazia parte desse Conselho do Cem.
Desse conselho dos 100, eram escolhidos 6 pessoas para cumprirem uma espécie aí, de executivo, né? Essas seis pessoas escolhidas eram chamadas de priores. Esses priores, então, eles tinham aí um cargo administrativo para executar as leis e tudo aquilo que estava sendo convencionado pelo Conselho dos 100. Então, era mais ou menos esse o funcionamento da Florença daquela época, né? Por volta ali de 1300 mais ou menos, né, o Dante ele decidiu fazer uma peregrinação até Roma, porque o próprio Papa Bonifácio ele tinha concedido, né, Bonifácio VIII tinha concedido indulgência plenária a todos aqueles fiéis que viajassem até a Basílica de São Pedro, né, em Roma. Então o próprio Dante decidiu ir a fazer essa peregrinação, e é justamente nesse momento, por volta do ano de 1300, que a história da Divina Comédia se situa, né? O início da história da Divina Comédia é justamente nesse período em que o Dante estaria nessa peregrinação por Roma, né? E portanto ele teria no meio do caminho, né, encontrado uma selva escura e a partir dali iniciado a sua jornada pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. Isso aí dentro do aspecto imaginário, pode-se dizer assim, de uma data que é colocada, né? Enfim, após retornar, né, das suas rezas propriamente, né, ele havia feito a peregrinação junto com outras pessoas de Florença. Ele agora havia sido eleito para o cargo, aí, como eu já mencionei, do Conselho dos 100, né, e depois ele se candidatou e se tornou um dos 6 priores, que era o cargo mais alto, o cargo executivo ali de Florença. Né? Então, ele era um dos 6 homens mais importantes na cidade naquela época. Importante dizer que ele já havia se casado, né, e ele tinha 4 filhos, né, Pietro, Giovanni, Jacopo e Antonina, ou Antônia. A única filha do Dante, inclusive, depois que ela se tornou adulta, ela decidiu entrar em um convento e ela se tornou irmã e ela adotou o nome Beatriz. Talvez em homenagem ao amor cortês do Dante em relação a Beatriz, essa sua filha adotou esse nome, então ela era chamada de Irmã Beatrice, né? Irmã Beatriz. Agora, durante o período em que Dante se tornou prior, né, ocupando esse cargo tão importante em Florença, ele exerceu esse cargo durante 2 meses apenas, porque era o período estabelecido para estar no cargo executivo, né? E ali ele participou de vários debates, né? E alguns dizem que ele era um bom orador, que ele argumentava muito bem e fazia com que tentasse colocar em prática a legislação nesse período, né? Porém, existia ainda o conflito entre os guelfos negros e brancos, né? A cidade ainda existia esse conflito porque se tornou uma disputa familiar. Né? Como eu já havia mencionado nos vídeos anteriores, algumas famílias eram dos guelfos brancos, outras famílias eram dos guelfos negros, e existia sempre brigas internas na própria cidade propriamente. Né? Foi então que, tendo esses grandes conflitos, né, existentes entre os familiares, entre os guelfos negros e brancos, que o Papa Bonifácio VIII decidiu intervir em Florença. Né? Era uma cidade muito rica e, portanto, era imprescindível que existisse um certo domínio ali. Então, o Papa Bonifácio VIII decidiu intervir em favor dos guelfos negros. Né? E ele decidiu pedir ao irmão do rei Filipe IV da França, né? O rei Filipe IV da França é conhecido como sendo o rei que acabou com os templários, né? Que possuíam os templários, e nessa época o rei tinha um irmão, e o Papa Bonifácio VIII pediu para esse irmão do rei Filipe da França intervir e invadir Florença. Né? Os guelfos brancos, né, que eram contra essa intervenção, porque já que o Papa estaria enviando então o exército em favor dos guelfos negros, os guelfos brancos então enviaram emissários para o Papa Bonifácio VIII para o persuadir a desistir dessa ação, né, uma vez que os guelfos brancos também eram católicos, assim como os guelfos negros, porém com uma diferença propriamente no sentido de que eles desejavam a autonomia de Florença como cidade. Né, mas reconheceu evidentemente a autoridade do Papa, tanto é que eles mandaram os emissários para conversarem lá com o Papa Bonifácio VIII. E escolheram 3 homens para que fizesse essa viagem até Roma novamente para conversar com o Papa. E foi justamente Dante um desses 3. Né? Então Dante foi uma espécie de embaixador, um emissário dos guelfos brancos de Florença
para tentar conversar com o Papa para com que ele desistisse dessa ação de enviar o exército até Florença para favorecer os guelfos negros, né? Só que já era muito tarde, porque o irmão de Filipe IV da França já estava na Itália e já estava prestes a invadir a cidade de Florença, né? E aí o próprio Papa Bonifácio VIII, né, alertou os emissários que o exército já havia sido enviado, que já era algo inevitável de acontecer, mesmo tendo argumentos favoráveis, né, que o Dante fez em relação a toda essa ação, né, que deveria ser desistida, mas o Papa Bonifácio VIII levou em consideração o que ele falou, mas disse que já era algo inevitável, né? E o próprio Papa Bonifácio VIII disse ao Dante para que ele permanecesse em Roma, para que ele não voltasse para Florença, porque possivelmente ele seria perseguido, né? Então o próprio Papa aconselhou, e também tendo em vista aí, o grande intelecto que o próprio Papa reconheceu no Dante, né, solicitou que ele permanecesse lá, né? E aí aconteceu isso, né? O rei, propriamente, né, o irmão do rei Filipe IV, né, invadiu Florença e dominou aquela região, e os guelfos brancos foram exilados da cidade, né, e destituídos do poder. Então os guelfos negros passaram a assumir o poder em Florença e baniram todos aqueles que eram contrários a seus ideais, né. Para Dante especificamente, eles fizeram uma sentença, e essa sentença era a sentença de exílio e uma multa num valor muito alto, né? Todos os bens do Dante haviam sido expropriados, confiscados, né? E ele, portanto, já não tinha mais bens, né, propriamente. A família do Dante permaneceu em Florença porque a sentença de exílio atingia apenas o Dante, não os seus familiares. Então, por isso, eles permaneceram em Florença, né? A esposa do Dante, a Gemma Donati, permaneceu lá com os seus 3 filhos, enquanto que um filho do Dante decidiu ir morar com ele no seu exílio. E aí o Dante ele teria uma pena de morte se ele voltasse para Florença, se ele voltasse sem pagar a multa determinada. Então fixou-se aí o exílio, né? Ele não poderia retornar à sua cidade sem pagar uma multa alta, e se ele retornasse e sem pagar essa multa, ele iria ter a pena de morte, né? Então aqui Dante ele passa a ser um peregrino pela Itália e por algumas regiões da Europa, né? E ele tentou participar de algumas tentativas da tomada do poder dos guelfos brancos novamente, mas todas sem um sucesso propriamente, né? E ele decidiu então se mudar para várias cidades, né? Ele mudou para a cidade de Verona, depois a cidade de Lucca, a cidade de Sarzana. Alguns dizem que ele morou em Paris durante algum tempo, outros dizem que ele morou em Oxford, mas essa ideia de que ele morou em Paris e morou em Oxford não é muito aceita, né, na historiografia, tendo em vista que não tem nenhum resquício disso, e alguns dizem que apenas colocaram a ideia de que Dante viajou por Oxford, né, na Inglaterra, e Paris, apenas pelo fato de que ele tinha um grande conhecimento, né, e que possivelmente interligaria com essas cidades. Mas é fato que o Dante perambulou, né, viajou por várias cidades durante seu período de exílio, né? Inclusive ele encontrou com uma mulher que o acolheu muito, né, a chamada Genuca, né, que o acolheu, e lá na história da Divina Comédia ele coloca essa mulher no purgatório, né. Também foi acolhido por outras pessoas também. Enfim, nesse período de exílio ele começou a escrever suas próprias obras, né. Ele escreveu a obra O Convívio, ou também chamado Banquete, onde ali ele fala e defende sobre a ideia de se usar a língua italiana, né, no caso o dialeto florentino, né, para se escrever as poesias, etc. Também defendeu ali seus próprios ideais de literatura, etc. Dentre outras obras que ele havia escrito sobre a eloquência também, né, e sobre a forma de se escrever, enfim. Por volta de 1310, o Henrique VII, né, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele decidiu invadir a Itália, né? Então esse rei Henrique VII foi visto por Dante como uma nova salvação, porque o rei Henrique VII iria tomar o poder em Florença e tirar os guelfos negros do poder, e o Dante agora poderia retornar para sua cidade. Então ele enviou cartas para o rei Henrique VII, né,
elogiando seus feitos, né, e desejando que ele atacasse a cidade de Florença com toda a ira. Né, o Dante foi bem vingativo com aqueles inimigos que o exilaram, né, e pediu a rei Henrique que invadisse Florença e atacasse os guelfos negros e dominasse novamente para ter, evidentemente, o poder aí dos guelfos brancos naquela cidade, né. Inclusive foi nessa época que o Dante escreveu o livro chamado De Monarquia, né, visando aí exaltar os feitos do rei Henrique VII e também apresentar a ideia de que o Dante defendia uma monarquia universal. A ideia de monarquia universal no sentido aí de como se fosse o Império Romano, né? O único governo do imperador central que dominasse todos. Né? Da mesma forma também que era uma espécie do governo de Carlos Magno. Então, o Dante via o rei Henrique VII, né, como se fosse o Carlos Magno. Né? O novo Carlos Magno queria unificar todo o poder europeu daquela região. Então, por isso ele escreveu o livro De Monarquia, para exaltar essa autoridade do rei Henrique VII e para apresentar essa ideia de que deveria existir um governo que fosse uma monarquia universal, tal como era pretendido com Carlos Magno e na época aí do Império Romano, né? E logo depois, pouco tempo depois, em 1312 mais ou menos, o rei Henrique VII então finalmente invadiu Florença e tomou o poder dos guelfos negros, né? Porém, o rei Henrique VII durou pouco tempo, porque logo depois ele contraiu uma doença e morreu, né? E não foi possível a Dante retornar para sua casa depois disso, né? Porque ocorreram outra série de controvérsias e ainda se mantiveram ainda a sentença de exílio, né? Então, Dante também, nesse período, ele, além de escrever seus próprios textos, né, ele começou então a escrever as suas primeiras histórias em relação ao inferno, né, que comporia, né, as três partes da Divina Comédia. E logo depois de algum tempo, né, por volta de 1313, 1314, ele já havia terminado o Inferno e já estava escrevendo a continuação, e já existiam cópias daquele seu escrito sendo feitas e sendo lidas por intelectuais, né? E, inclusive ele se correspondia com um dos intelectuais da época, que era, por exemplo, o padre Nicolas Brunach, né? O padre Nicolas Brunach, ele foi aluno de São Tomás de Aquino e aluno de Santo Alberto Magno, né? E ele se correspondia com Dante, né, para tratar sobre várias questões teológicas e tudo mais, né? Então é nesse período que o Dante estava justamente escrevendo as suas obras, né? Por volta de 1315, mais ou menos, né, ocorreu então a anistia aos exilados. A cidade de Florença decidiu fazer com que os seus cidadãos voltassem para a cidade, né, especialmente os guelfos brancos que foram exilados, e concedeu essa anistia. Falou: quem quisesse retornar poderia voltar do seu exílio, dessa penitência do próprio exílio, porém deveria pagar uma alta multa e poderia voltar para a cidade e morar lá. Só que o Dante se recusou a participar dessa anistia, porque ele entendia que ele era inocente, que ele não tinha culpa nenhuma de ter sido exilado, né, por questões políticas, né? Então ele se recusou. E aí, nessa recusa, né, o próprio governo de Florença decidiu então que ele teria a pena de morte. Então, novamente, o governo de Florença decidiu que o Dante estaria condenado agora por ser rebelde, ou seja, não ter retornado à cidade, não ter pagado a multa, mesmo com a anistia. E o problema dessa sentença é que ela se estendeu aos filhos do Dante, né? E então os filhos de Dante tiveram que ser exilados e foram morar em outra cidade lá, né? E portanto ocorreu isso, né? E o Dante perdeu ali os bens que ele já tinha, os filhos perderam os bens, né? E para Dante, então, Florença foi uma cidade que sempre o rejeitou, né? Ali por volta de 1318, né? O príncipe Guido Novello da Palenta, ele convidou o Dante para morar em Ravenna, na cidade de Ravenna. E ali foi onde Dante passou os seus últimos dias, onde ele terminou a obra do Paraíso, né? O príncipe já reconhecia no Dante aí a capacidade de ser um diplomata, né? Alguém que era reconhecido por seus dons, né? De saber lidar com o público, etc. Mas o Dante permaneceu então em Ravenna e certa vez ele estava em viagem, né? Acabou contraindo a doença da malária.
e com essa doença ele acabou falecendo em 1321, ali por volta de 13 a 14 de setembro de 1321. E ele foi enterrado então na cidade de Ravenna, na igreja de Saint-Pierre Margione, que depois essa igreja foi chamada de Basílica de São Francisco, onde ali os monges franciscanos tomavam conta do corpo do Dante ali naquela igreja, né? E no túmulo do Dante estava escrito, né, um texto que foi compilado, né, pelo próprio amigo dele, né, Bernardo Cagnacchio, né? Ele escreveu o texto escrito Parve Florentia Mater Amoris, né, no túmulo do Dante, que quer dizer Florença, mãe de pouco amor. Então é bem interessante, né? Dante foi exilado, durante a infância Dante se apaixonou por Beatriz, né? Depois ela veio a falecer, o Dante ficou triste em relação a isso. Ele participou da política ativamente, né? Foi um próspero político, embora participasse de controvérsias. Depois foi exilado e tudo isso, tudo isso contribuiu para que ele formasse a obra A Divina Comédia, que é uma obra um pouco autobiográfica no sentido de que há ali elementos que ele coloca de pessoas que ele conheceu durante a sua vida, de pessoas que ele queria se vingar, ele colocava no inferno, pessoas que ele tinha uma certa consideração, ele colocava no purgatório, e as pessoas que ele tinha mais alta consideração, mais autoestima, ele colocava no céu ali. Então é bem interessante que ao longo de toda a Divina Comédia ele faz essa espécie aí de relação com sua vida e a própria obra, né? Então é isso, essa é a vida de Dante Alighieri, né? Uma vida cheia de controvérsias, de momentos que foram gloriosos e momentos ingloriosos, mas que resultou aí em uma grandiosa obra, A Divina Comédia de Dante Alighieri. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, muito obrigado pela atenção.